Oi, Cissa. Primeiramente eu queria dizer que é uma honra eu estar aqui com você nessa entrevista, falando um pouquinho sobre a Rita Paiva. Eu sou uma mulher que sempre tentei realizar os meus sonhos, né, com muito pé no chão. Sou uma mulher realizada, digo hoje que eu fiz tanta coisa, trabalhei tanto no lado profissional, no lado afetivo familiar. Acho que eu fiz bastante coisa e assim, acho que tenho muito para fazer ainda, né? Mas tenho que evidenciar esse lado meu canceriano, que é o lado da emoção, é o lado da mãezona, romântica, mas me ajuda muito a mexer com aquilo que eu sempre quis fazer, que é a arte, né? De várias maneiras, mas a arte me fez feliz, muito feliz. Eu moro aqui em Suzano, uma cidade com 300 mil habitantes, onde eu tenho um vínculo familiar grande, né? Meu bisavô foi um dos fundadores da cidade, Roberto Bianchi. Acho que é isso o meu apego também pelo lado do patrimônio histórico aqui da cidade, né? Moro aqui, morei já em São Paulo, né, na Vila Mariana, morei lá no Jardim Guedala também. Foi muito bacana, foi muito bom, muito útil para mim, no sentido de estar próximo ao trabalho, porque eu viajei muito, né, peguei estrada por muitos anos e era muito cansativo, mas eu sempre quis morar em Suzano, próximo da família, aquela coisa, né, de canceriana, né, pertinho da mãe e tal, mas e moro aqui até hoje, né, em Suzano, cidade próxima de São Paulo. Nossa, penso isso toda hora. Eu penso assim, eu tenho o pé no chão, né? Então, assim, o sonho de consumo seria morar numa Toscana, né? Numa casinha de pedra lá no cantinho, tal. Mas eu sonho aqui em morar num lugar onde tenha mato, onde tenha praia e onde tenha rio. Ai, Rita, que coisa, né? Quanta coisa tudo junto, né? Mas quem sabe, né, gente? Eu sonho em ter uma casinha no campo, com aquele riozinho e sim, com a simplicidade que eu vou decorar do meu jeitinho, fazer a comidinha na panelinha, um peixinho, arrozinho, feijão, mas também conectada com a parte urbana da coisa, né, gente? Que ninguém é de ferro. Tive uma infância maravilhosa, saudável, aquela coisa de pé no chão, sabe? Pé descalço mesmo, né? A gente brincava muito, eu e meus irmãos, somos eu e mais 3 irmãos, né? E a gente teve sempre essa coisa, essa veia artística por conta do meu pai, que teve uma orquestra, teve uma banda, Djalma e sua orquestra, né? Então essa pegada da arte sempre esteve muito próximo a gente, em casa, cantar nas festas. E a gente também fazia teatrinho em casa, chamava os vizinhos, sabe? Era uma coisa muito saudável, muito legal. E eu lembro que a gente fazia cabaninhas também, né, no mato, nas árvores e tal. Era uma coisa linda, a gente lembra com saudosismo, mas muito bacana. De vez em quando a gente lembra disso aqui em casa. A minha casa, hoje eu moro numa casa que meu pai construiu, levou uma vida inteira para construir, mas antes ele também levou a vida inteira para construir uma outra casa que a gente morava. Era uma graça a casa, tinha uma área grande, um quintal com goiabas, tal, e um pátio gostoso, né, que tinha um buchinho que minha mãe estendia a roupa. Era uma graça, a gente brincava muito ali, era muito bacana e era próximo da nossa escola, que eu estudei na escola, uma escola de irmãs, de freiras aqui, uma escola paroquial. Depois a gente foi para a escola Raul Brasil,
onde teve aquele evento aqui em Suzano muito triste, me doeu muito na época, mas era uma escola maravilhosa, onde a gente desenvolvia coisas que eu lembro até hoje. Eu tenho professoras que me acompanharam, que eu fui aluna na faculdade, elas falam como que tinha aquela turma de vocês fazendo teatro, apresentações. Eu lembro que a gente tinha uma estrutura mínima, né? Colégio público, tudo. E a gente criava peças para apresentar o Brasil e tal, mas com uma coisa tão profissional, sabe? Eu tinha uns amigos que tinham equipamentos para bailinho, sabe aquela coisa de luz negra, a luz que iam para o globo e tal. Então eles montavam pra gente em parceria lá e ficava aquele espetáculo no palco. Eu lembro que o palco era feinho, mas a arquitetura era bonita, que tinha madeirinha no piso, ele era meio arredondado. E a gente curtia as nossas peças, ganhava nota boa. Foi uma turma muito saudável. Uma turma que hoje eu encontro aqui, faz parte da cultura também. Outros foram para São Paulo fazer coisas interessantes. Eu sinto que nessa época a gente formou pessoas com um caráter maravilhoso, né? O que eu acho assim, que como a escola tem esse papel, né, de fazer com que a gente trilhe uma vida melhor, uma vida bacana. E era uma turma assim muito viva, muito saudável, criativa, né? Tudo que tinha, festa junina, a gente fazia bem, com amor, com carinho, sem preguiça, né? Tinha fanfarra também, eu tocava flautinha, muito legal, carregava bandeira lá, né? Aqueles desfiles cívicos que a gente odiava, né? Eu não gosto até hoje, né? Mas, enfim, que mostrava os canhões na rua e tal. Ai, achava muito ruim. Ai, nossa, às vezes eu fico pegando fotos aqui em casa, aí eu vejo eu e minha irmã, né, com uma fantasia de margaridas, de papel crepom que saía no desfile e tal, né? Aquelas coisas. E a gente vestia muita roupa da minha mãe para fazer os teatros, aquela coisa de criança, né? E a gente fazia gelatininha nos potinhos para servir para os convidados que iam lá em casa e tal. Então, assim, acho que é por isso que também eu debandei aí para as artes, né? Porque desde criança a gente tem essa motivação, essa pegada toda. E meus amigos lembram disso até hoje, né? Eles falam, nossa, Rita, desde aquela época você já agitava um teatro, uma pintura. Fiz um mural grande que ganhou aqui no Alto Tietê. E eu lembro que eu na época fiz uma pintura com carvão e junto com um outro grupo, né, assim, de amigos, que eles queriam que eu participasse. Eu, assim, sempre tive um lado, assim, de reflexão sobre o país, sobre a política, né? E nesse painel, a gente fez um painel enorme, né? Acho que uns 2 metros por 1,5. E a gente pintou tudo que estava de errado no país, sabe? Desperdício de dinheiro para exploração de petróleo, que não era realidade na época e era uma coisa meio estranha, o preço altíssimo do café, eu lembro dessas coisas, assim, né? E aí ganhou o prêmio e tal, e eu lembro que num desses desfiles, esse painel, tinha a primeira dama aqui em Suzano, que era... meio esquisito, né? Eu não gosto muito de ficar falando do passado, mas assim, tinha uma conotação, uma pegada mais militarista, tal, né? E a gente estava próximo da ditadura, tal. Já tinha passado, mas tinha esse ranço ainda, né? E aí eu lembro que ela olhou esse painel no início da avenida do desfile e falou que queria tirar esse painel porque era subversivo, nem lembro as palavras dela, porque eu era jovem, muito jovenzinha ainda, né? E daí o professor peitou, de artes, né, de educação artística e tal, peitou e falou, não, vai sair o painel sim, é uma verdade, é uma coisa que a gente tem que mostrar. E o painel foi para a avenida lá, e eu toda orgulhosa com os meus amigos, meu primo também estudava comigo. E a gente foi uma peripécia, assim, de uma manifestação dos jovens, né? E de uma forma
branda e super bacana, mas eu não esqueço disso, não esqueço. Que era a nossa voz, né? Falando já naquela época o que estava acontecendo no país. Mas muito bacana. Imagina, né, se eu não tive. Tive várias bonecas de pano, mas essas bonecas não foi a que eu lembro muito, assim, da carinha, do jeitinho delas. O que eu lembro é que a minha mãe a gente acreditava em Papai Noel, aquela coisa bacana, né, tal. Criança, sonho, ilusão, ingenuidade. E tinha um bazar aqui em Suzano que vendia os presentes de Natal. Era um bazar Igashi, né, aqui em Suzano, onde minha mãe comprava os presentes. Então ela falou assim: eu vou lá encomendar o presente. O que você quer? E eu e minha irmã, a gente queria um bebezinho, que na época era um bebezinho bonitinho, assim, gordinho, com as perninhas fofinhas, tal, só com a fraldinha, né? E eu lembro bem disso, sabe? É uma coisa muito carinhosa dessa lembrança. Daí a gente, de pijama mesmo, à noite, foi lá nesse bazar aí com ela, com meu pai, né? Eles foram pra lá. Aí vem a minha mãe no carro de novo, a gente ficou esperando no carro, tal, que ela foi fazer a encomenda para o Papai Noel. Aí eu lembro que ela falou assim pra mim e pra minha irmã: olha, o bebezinho tem branco e tem pretinho. Qual que vocês querem? Aí a minha irmã: eu quero branquinho. Eu falei: eu quero pretinho, eu quero pretinho. Gente, eu fiquei tão encantada depois quando eu ganhei o meu pretinho. Coisa mais linda do mundo. Meus irmãos lembram até hoje desse pretinho. Era um bebê fofinho, igualzinho da minha irmã. Só que era pretinho, fofinho, uma graça, assim, de bebê. Pena que eu não guardei, eu acho que eu doei, né, pra alguém. Eu queria ter esse bebê até hoje, né, mas imagina, na época não tinha nem essa coisa do preconceito, né? Nada disso. Era uma coisa muito ingênua, muito bacana, que foi do coração, né? Mas eu lembro muito, muito disso. Na minha juventude eu não fui muito namoradeira. Eu paquerava, tal, né? Assim, que eu convivia muito em São Paulo, Mogi das Cruzes, tal. Tinha meus paqueras, mas assim, não era muito de namorar sério, assim. Acho que eu tive poucos namorados. Casei com o Vlad, né, que estudou comigo na escola paroquial, mas a gente foi se encontrar bem depois, tal, na faculdade, e é meu companheirão até hoje, né. Nós tivemos a Ju, minha filha querida, linda, inteligente. Ela é fotógrafa, fez vários trabalhos para mim, é uma pessoa sensível, tem um olhar lindo também, virginiana, crítica, mas me ajuda muito, muito. É uma querida, é uma parceirona minha e, nossa, sou muito orgulhosa de ter tido essa filha. Nossa, muito, muito maravilhosa. Na minha infância eu sinto saudade de tudo, sabe? Porque a gente fez tanta coisa legal, fez tanta coisa boa, né? Essa coisa dos teatros aí que eu comentei com vocês, era tão saudável, tão bacana, né? E eu lembro, assim, eu de vestidinho e tal, e às vezes pé no chão. Eu lembro muito do dia do aniversário, que a minha mãe fazia os docinhos tudo em casa, bolo em casa, né? E aí chegava minhas tias, uma tia Neide que chegava de São Paulo, e ela falava: menina, você é aniversariante, tá ainda de pé no chão aí, toda suja, vai tomar um banho, pôr uma roupa melhor aí pra gente cantar o teu parabéns, né? Eu ia correndo tomar banho, porque ia ter festa, né? De aniversário. Lembro muito disso, nossa. Se eu tivesse que escolher uma idade, eu fico um pouco em dúvida, porque eu passei por fases tão boas, sabe? É, essa agora também não está ruim, tá boa, porque eu acho que todas as fases são de um jeito, né? E todas têm um fato que marca muito. Os meus 60 anos, que é hoje, assim, eu queria meio que esquecer um pouco por conta da pandemia, né? Porque eu acho que é muito sofrido pra gente isso.
apesar da gente sempre pensar positivamente no sentido de que vamos ter vacina, vamos melhorar, vamos refletir, né? Mas às vezes a gente fica triste porque tem pessoas que não refletem, não mudam nada, né? E tanta coisa batendo na porta para ensinar a gente aí. Então, assim, uma coisa que eu não gostaria de me lembrar é dessa fase agora que a gente está passando. Ao invés de lembrar da fase da melhor idade, eu lembro dessa, que é muito triste. Eu moro numa casa grande, boa, que eu já comentei com vocês que meu pai levou anos para construir. Ele nem chegou a morar aqui, ele faleceu antes. E a minha casa é engraçada, sabe, gente? Cis, aqui em casa é uma comunidade, eu digo, porque a casa era tão grande, né? Porque ele tinha feito para os 4 filhos, uma casa boa. E tem uma história engraçada, né? Porque minha mãe comprou o terreno aqui. Digo minha mãe porque ela juntou uma graninha e comprou ela o terreno, né? Que ela tinha uma loja, tinha uma boutique aqui em Suzano. E eu trabalhava, né? Era a balconista dela, no caso. E ela comprou o terreno aqui uma área bacana de Suzano, que tinha chácaras, né, do lado. Depois já chegou o comércio e tudo mais aqui muito próximo, né? E aí, o lado engraçado é que a minha mãe, meu pai mimou muito minha mãe, sabe? A gente fala até hoje, né? Porque a gente mora junto, por isso que eu falo que é uma comunidade aqui. Quando meu pai faleceu, a gente decidiu mudar para essa casa e morar. Então mora eu, a Ju, que é minha filha, meu marido, minha mãe e meu irmão, que é solteiro. E a gente convive super bem, graças a Deus. Acho que eu tive sempre essa coisa do coletivo, de comunidade. Tem lá os arranca-rabos às vezes, os puxão de orelha e tal, mas tudo passa, né? A gente convive muito bem. Mas o engraçado dessa casa é que a minha mãe comprou esse terreno e logo fez uma piscina. Imagina vocês, fazer uma piscina num terreno sem nada, sem estrutura nenhuma. Então, não tinha condições, né? A gente tinha que construir alguma coisa aqui e aí acabamos construindo uma casa, tem quase 600 metros ou mais até de área construída, uma casa grande, simples, mas muito, muito gostosa. Onde a gente prefere ficar em casa do que sair. A gente é muito caseiro aqui, né? E temos muitas plantas. O terreno era vazio e aí ela começou a plantar. A gente plantou grama primeiro, depois hoje tem muita árvore. Só tinha um coqueiro, que aliás minha mãe comprou o terreno por causa desse coqueirão. Jabuticabeira, tem pé de limão, primavera de todas as cores que vocês possam imaginar. Lindo, eu queria até mostrar para vocês, mas a gente uma hora mostra aí, eu acho que faço um tour aqui na casa, né? Tem muita planta, porque minha mãe gosta de planta, ela gosta de flor. Eu gosto mais do verdinho e ela gosta de planta, mas tem umas plantas muito lindas. Às vezes eu até faço fotos e coloco no stories, né? Meu quintal chama. E é lindo, né? Porque tem aquelas aves do paraíso, a estrelícia, e aquela outras helicônias que caem. Bonito, a gente fica só namorando as plantas, muito passarinho. Elas dão em outubro e ficam até agora florindo, né? Muita borboleta, muita borboleta. Passa uma borboletinha branca, minha mãe fala assim, esse é meu marido. Toda borboletinha branca que passa, ela fala que é o marido dela, que é meu pai, né? E a gente já encarou isso, né? Inclusive tem uma pitangueira que ele plantou aqui, que a gente conserva, cheio de orquídea embaixo. Muito bonita. Aí a gente cheira a folhinha da pitangueira, né? E lembra dele e tal, com uma saudade. Parece que a presença dele tá pertinho da gente, né? Muito, muito bacana. Eu gosto dos dois, sabe? À noite, eu me sinto bem atraída pela noite, porque ela parece que é mais limpa, sabe? De dia, aquele agito do dia é um pouco esquisito pra mim, sabe? Mas à noite é aquela coisa, aquele friozinho, aquela névoazinha, tal. Eu gosto muito. Tanto é que quando eu vou viajar, eu gosto mais do inverno do que o verão. Eu sou uma pessoa do inverno, né? Então à noite, ou
o amanhecer, né? Bem cedinho, 5, 6 horas da manhã, assim, aquele cheiro do mato, aquela coisa gostosa. Mesmo quando eu ia trabalhar, eu falava, ai, gente, como eu adoro amanhã. Amanhã é linda. Eu lembro que eu entrava na porta da Editora Abril, eu falava, ai, que cheiro de manhã gostoso. Que bom dia, né? Que bom dia. Olha, ela tem um pouquinho da Make, sim, no sentido do bem viver. Que eu entendo que as coisas simples te faz bem e às vezes são legais, são bonitas, são essencialmente sofisticadas, né? Aqui, a minha casa foi um desafio, porque a casa é da minha mãe, né? Eu falo que eu sou a zeladora, né, da casa, eu e o Vlad somos zeladores da casa. Então, o que acontece? Eu fiz uma junção da minha casa antiga, né, que eu morei em São Paulo, morei numa outra casinha aqui em Suzano, com a junção das coisas da minha mãe, que minha mãe tinha muita coisa, né? Muitos móveis, né? Mas ela tem sempre, né, uma carinha de make, porque de juntar as coisas dos irmãos. Ah, quando você não tem onde pôr, leva para casa da mãe. Então o meu desafio foi um quebra-cabeça, né, de juntar um móvel que o meu irmão doou para minha mãe, a minha irmã doou um móvel, e são coisas legais, não é que eram coisas feias, tal. A gente curtia também, né, esse móvel antigo, uma cadeira de design e tal, né? Então eu tentei juntar tudo. Tem horas que eu falo, meu, eu não gosto de nada aqui, tá horrível isso, tal, mas eu respeito muito o gosto da minha mãe, né? Eu tento respeitar porque ela gosta de bibelô, ela gosta daquela coisa, daquela prataria em cima da mesa, então que a gente chama de coleção hoje, né? Por mim eu limparia um pouquinho, tiraria umas coisinhas, tal, mas a casa não é minha, mas é da minha mãe e eu faço tudo para deixar ela bem, sabe? No território dela, que a casa é dela, não é mesmo? Meu irmão fala, né, que eu sou muito lacroix, né? Lacroix, não sei, ele fala que é a coisa da sofisticação, assim, de arrumar a mesa bonitinha, tal. Às vezes ele fica irritado com isso, né? Aquela coisa de eu pôr o guardanapinho, mesmo que seja de papel, põe um vasinho de flor. Todo aniversário tem uma mesa decorada, uma toalha especial para aquele aniversário. Eu gosto disso, né? Então, assim, eu me permito fazer essa decoração no Natal. Eu deixo a casa arrumadinha para os meus irmãos chegarem, sentir aquele Natal que foi da nossa infância e vamos surpreendendo sempre com as árvores ou um mimo na mesa, nos pratos. Então isso aí eu não abro mão, mesmo com o irmão dando bronca lá, falando que é lacroar, que é frescura, tal, né? Mas no fundo ele também gosta, né? Ele gosta de me irritar, né? Sabe aquele irmão, né, que gosta de ficar falando no seu ouvido, né? Todo mundo tem um, fala a verdade, ou é um primo, ou é um irmão. Mas é bacana, porque cada um é cada um. Aí vem, minha irmã também gosta disso. Ela trabalhou muito tempo comigo na Abril, né? Também aprendeu um pouco esse lado da produção. Hoje eu falo que ela é melhor que eu, né? Faz produções lindíssimas. Muito, muito legal. Bom, eu sou uma pessoa comum, né? Sou sonhadora e fanática por viajar. Eu trabalho para isso, eu falo que eu trabalho para isso. A Juliana, minha filha, também gosta, o Vlad gosta. Eu falo que eu não tenho minha casa própria ainda por conta disso, que eu gosto de viajar muito. A vida me proporcionou isso profissionalmente, de eu viajar, e eu pessoalmente adoro viajar também. Então, se eu tenho uma graninha reservada e planejamento, eu vou viajar para fora, conhecer um país novo, conhecer, alimentar a alma, sabe? Aquelas experiências que você adora para sua vida, né? Isso me acrescenta muito, sabe? Tem vezes que eu lembro até do cheiro do lugar, sabe? Eu tô fazendo um trabalho, alguma coisa, eu fico lembrando do lugar. Isso é maravilhoso, né? E as folgas, assim, eu assim, não tenho essa de ficar, hoje é folga, eu vou ficar só deitada. Não. Às vezes, se eu tiver que arrumar uma garagem, a gente arruma. Se eu tiver que arrumar o quintal, o guarda-roupa, ou mesmo ficar curtindo a piscina da Dona Madalena, que a gente fala que é o spa dela aqui, a gente faz uma caipirinha, fica curtindo aquela folga ali, dando risada, fazendo videoconferência com os irmãos, né?
E falo isso por conta da pandemia, né? Que quando a gente pode, a gente se reúne aqui em casa, é uma delícia, né? É risada, a família ri muito, né? A gente é muito palhaço, a gente tem alguns personagens que entram na nossa família que, nossa, a gente chora de dar risada, né? Qualquer hora eu conto pra vocês sobre o Walter, sobre um outro personagem que agora esqueci o nome dele, mas a gente sempre inventa aí um personagem pra dar risada, sabe? É muito legal. E é assim que a gente vive, né? Desfrutando cada minutinho do jeitinho que a gente pode, né? Sempre fui uma estudante, não foi uma estudante impecável, né? Era quietinha, gostava, sempre gostei de trabalhos manuais, né? Aquela pessoa que fazia a coisa quietinha, tal, muito tímida, super tímida. Eu sou tímida até hoje, né? Eu tento melhorar essa timidez, tal, por conta de tudo que eu faço, que eu tenho que me expor, eu tenho que falar, né? Tô aqui, ó, né? Com muita honra, atendendo ao pedido da minha amiga, ao convite da minha amiga Cissa aí, né? Mas assim, eu me formei em educação artística com habilitação em artes plásticas, comecei arquitetura. No meio do curso eu parei a arquitetura porque eu não curtia o estilo de curso que a faculdade estava proporcionando, né? Eu lembro que eu saí numa aula esgotada e era longe o campus do ponto de ônibus final, fui a pé. Mas assim, eu fiz edificações também, então tinha um caminho também para arquitetura, né? Por isso que eu gosto da decoração, gosto de fazer projetos, tal, por conta disso. Mas eu sou formada mesmo em educação artística e habilitação em artes plásticas. Fiz ESPM em alguns cursos de marketing e tal. Fiz muitos cursos fora, né? Em Nova York, cursos pequenos, mas que me ajudaram muito, né? Quando eu trabalhava na Abril ainda. E a vida também formação, porque eu falo assim, a faculdade, eu tenho um diploma que é muito útil quando você vai fazer um currículo tal, o pessoal pergunta se tem formação tal. Mas eu não lembro de ter aproveitado muito o conteúdo da minha faculdade. Acho que foi mais a experiência mesmo profissional, a lida ali, se vira, tal, que me ajudou a me sair bem, né? Eu acredito que essa parte, assim, talvez inconscientemente eu tenha captado alguma coisa da faculdade, claro, né? Mas eu fui muito intuitiva na minha vida, muito intuitiva, muito, nossa, observadora demais, intuitiva demais. Como profissional, eu sempre pensei o seguinte, como profissional, como pessoa, assim, sempre surpreender. De que forma eu vou fazer bem isso? Então, eu vou pesquisar, tudo que eu vou fazer, eu pesquiso muito, muito. É uma coisa insana de querer saber de onde veio, por que veio, como é que é aquilo, que estilo é aquilo, né? Eu lembro que a gente fez uma mostra de almofadas lá no Senac. Gente, eu estudei tudo sobre almofada, como é que vinha. E as pessoas falavam assim, nossa, mas ela vai fazer uma amostra de almofadas. Eu lembro que várias pessoas falam, uma amostra de almofadas, né? O que tem a ver com patchwork? Tem tudo a ver, tudo a ver. A história da almofada é bárbara, então... E as pessoas se surpreenderam na época, eu lembro, né? Então, assim, é uma coisa que eu pesquiso até hoje, eu estudo até hoje, né? Porque eu acho que a gente tem que estar informada, sempre informada das coisas. Não pode ficar lá para trás, né? É uma coisa meio... esquisita quando a pessoa não faz o seu dever de casa, aí, a sua lição de casa, né? Em casa, essa coisa do estudo, minha mãe sempre foi muito rigorosa, sabe? Assim, de fazer a aula, de fazer a lição de casa, ela ficava em cima, tal. Mas a escola paroquial, quando eu era criança, ela também tinha esse lado de desenho, arte, tinha uns concursos, tal, e eu sempre me enfiava neles para poder fazer, né? Então, e meu pai e minha mãe nunca impuseram nada pra gente estudar, ser médico, ser advogado, ser o que for, tal. Sempre livre, sabe? Você vai ser feliz, filha. Faça o que você gosta, que você vai ser feliz. E eu também fiz isso com a Ju, né? Falei, Ju,
você tem que ser feliz. Escolha a atividade que você acha que é legal para você. Acho que é por aí que a gente tem que ser, né? Então essa imposição, às vezes, de você tem que ser um médico, aí eu acho horrível, horrível. E você tem, às vezes, um advogado infeliz, um médico infeliz e não rola, né, gente? Não rola. A revista é da editora Minuano. E como é que surgiu a Make? Eu cansada já da fase de Abril, que eu já estava uns 20 anos, entre idas e vindas na Abril, que eu entrei 3, 4 vezes na Abril, né? Depois fiz consultoria e tal, para eles. Eu pedi demissão da Abril e eu já estava com um projeto comigo, que eu estava meio cansada dessa coisa do passo a passo, que eu era encarada lá como a Maria passo a passo dentro da editora Abril, né? E eu não queria mais fazer isso, que eu queria provocar os leitores a pensar, a desenvolver a criatividade própria, inspirando e contando histórias de pessoas que se saíram bem, né? Com a arte, com o design, com o artesanato e de uma forma artística, conceitual também, né? Então, eu desenhei esse projeto. Primeiro eu ofereci para a editora Globo, né? Já que Abril eu tinha pedido demissão, ofereci. E a Globo teve uma superintendente lá que amou o projeto, super gostou. Cíntia, esqueci o nome dela agora. Mas ela falou para mim agora, a Globo está comprando royalties de revistas já renomadas no mundo todo, tipo a Marie Claire, né? E eles não vão abrir para projetos novos brasileiros, neste momento. Então, peguei minha pastinha, tal. Isso eu acho que eu falei por e-mail, até nem fui apresentar o projeto lá. E aí eu lembro que um amigo do TAM, que tem o Ateliê na TV, o programa, me apresentou para o Nilson, que era dono da editora Minuano. Aí eu levei um projeto lá, e o Nilson ficou encantado, até ele falou, eu nunca recebi um projeto assim, dessa forma, aqui na editora, tal. Vamos tocar, vamos fazer. Aí eu lembro que os 2 primeiros anos foi assim super difícil, né? Porque as publicações da editora Minuano eram um pouco diferente da Make, né? Um pouquinho diferente. Diferente no sentido de conteúdo mesmo, assim, a forma que eu não queria mais fazer, o passo a passo e tal, tava bombando nas editoras, né? As editoras estavam crescendo muito com isso, né? Eu não queria mais fazer isso. Eu tinha feito face e venda, tive uma fase maravilhosa da face e venda, vendendo milhares de exemplares, tudo. E eu não queria voltar a fazer revista com passo a passo. Então, criamos a Make e tal, 2 anos batalhando, ia para as feiras, e o pessoal falava, mas não tem projeto, não tem passo a passo. E eu falei, uma revista que vai inspirar você a criar seu próprio material, tal, que eu acho que tem tudo a ver, né? Para as pessoas não copiarem um do outro, né? Para você exercitar a sua criatividade, né? Bom, só sei que a revista fez sucesso, teve um sucesso enorme publicitariamente falando, né? Que os clientes gostavam de mim, me conheciam da Abril ainda, sabiam que eu fazia um trabalho sério, né? De edição, de conteúdo, né? E a revista foi aparecendo, foi crescendo, a gente tendo um projeto publicitário bacana, né? Que o Nilson ficava satisfeito, coisa que no início ele não estava satisfeito, né? Mas a revista não era conhecida, né? Mas, infelizmente, a editora foi mudando e teve a sua falência, né? Acho foi falta de administração, ou uma administração ruim, claro, né? As pessoas acham que às vezes a Make é minha, não é minha, era da editora Minuano, apesar da editora não interferir em nada, no conteúdo nada. Quem era dona do conteúdo era a Rita Paiva e sua equipe, sabe? Era o jeitinho que eu queria que escrevesse, a Vitória tinha um texto maravilhoso, do jeitinho que eu queria, o Jairo desenhava as páginas do jeitinho que eu queria maravilhosamente bem também, a Cacá tinha fotos maravilhosas, fazia do jeitinho, a gente só de olhar já sabia do jeito que eu queria, tinha outras, a Kitty também, outros fotógrafos que trabalharam comigo, falo mais da Cacá porque foi bastante tempo, né, com ela.
E a Minuano não interferia em nada. Era o meu conceito e a minha coisa. Então, mas o nome Make era da Minuano. Tanto é que agora a gente fala no retorno da Make, né? Eu fico, assim, triste de não poder usar o nome se eu quiser usar o nome. Porque todo mundo conhece a Make e tal. Mas também não fico... É um desafio para mim, como sempre foi, de criar um novo nome. E a Make, como é Make Rita Paiva é Make, né? Mas e eu também sofri muito com o fechamento da Make, porque a assinatura... algumas leitoras tinham acabado de fazer a assinatura e foram... injustiçadas, né, prejudicadas, né, com o fechamento, e eu recebi alguns fiscais em casa, aí eu respondi à altura, né, que eu não era dona da revista, né, e eu também fui prejudicada, e muito, né, pelo nome, pela frustração da revista acabar e pela grana que eu perdi, né, gente, que eu também fiquei sem receber, né. Mas eu sabe, fico tranquila no sentido de o que tem que ser e tô pensando sim em voltar com a revista. Não sei se vai chamar Make, porque eu não quero nenhuma reclamação do passado para agora. Vou pesquisar muito, é uma coisa que uma dificuldade para mim, mas vamos retornar com ela. Não sei que ponto nós vamos fazer isso, por conta desse momento que a gente está vivendo. Aí as pessoas me falam assim: Rita, mas faz uma revista digital. Gente, se eu não fizer no papel, eu não vou conseguir fazer digital. Porque eu sou muito papel, sabe? Aí vocês vão falar que história mais antiquada, não sei o que e tal. Eu adoro o digital, gosto, acho legal. Mas eu tenho publicações internacionais que já tinham digitais no passado. Eu não sentia vontade de ver. Era uma coisa impressionante. Eu começava a ver e parava, sabe? Depois eu dou uma olhada. Então eu acho que tem que ter o papel e tem que ter o digital, né? Estou aprimorando essa ideia. Já falei para vários leitores que a gente vai retornar numa pequena escala, mas nós vamos retornar com a revista, mesmo porque tem uma equipe aí toda ansiosa para isso também, né? E a gente sente falta da Make, né? Eu sinto muita falta. Eu sinto falta da Make no sentido de levar notícias para os meus leitores, né? Eu sempre fui engajada na novidade, né? Fui a mulher da novidadeira, né? Desde, quando eu entrei na Abril, a gente era obrigada a trazer novidade para esse leitor, né? E a gente era questionada pela direção da Abril. Isso aqui... A gente tinha que antecipar tendências, né? E eu sempre tive esse olhar, eu fui treinada com esse olhar das tendências, o que vai rolar. Eu ia para algumas feiras no exterior, trazendo notícias para a publicidade da Abril, do tipo de material que a gente ia ter daqui 2 anos, daqui 1 ano, tal, para eles já focarem e direcionarem o comercial para essa área, né? Tintas, agora vai ser coisa. Quando começou o scrapbooking, lá atrás, aqui, eu tô falando de 25 anos atrás, mais, quase 30 anos atrás, gente. A gente trazia isso, agora vai ter uma tendência com a fotografia, com fotos, com papéis e contava isso pro comercial. Então, assim, a gente tinha sempre que buscar novidades para poder trazer. Não é como hoje, sabe? Desculpa, mas o pessoal vai na vibe do que é popular, porque vende pra caramba, e aí põe lá a mesmice. Tinham revistas que falavam a mesma coisa e apresentavam de uma forma mal feita ainda, para poder entrar na vibe do que estava pegando no mercado naquele momento, sem pensar que já tinham outras formas de fazer outras coisas, tal. Mas enfim, né, estratégia de comercial, acho que é por aí. Eu sempre fui preciosista no sentido de fazer
boa matéria, uma boa reportagem. Não que eu fosse a top, de jeito nenhum, tenho 1000 defeitos. Nossa, eu mesmo olho hoje, poderia ter feito assim, assado. Mas a gente sempre tenta buscar novidades para trazer. A missão, você está indo lá, paga pela empresa e vai buscar novidades. No mercado têxtil, por exemplo, né, eu quando via as feiras lá fora de artesanato no geral, ou especificamente têxtil, né, que patchwork e tal, eu lembro que o grupo, eu sempre fui em grupo, né, o grupo ia para um lado e eu ia para o outro, né, porque o olhar é diferente, né, porque as pessoas que iam comigo eram direcionadas para técnica, para venda do material, e eu não, era para assim, o que está acontecendo agora nesse mercado têxtil, né? Esse olhar, o que está acontecendo de novidade? Qual a tendência de estampas, de tecido? Qual a tendência de materiais? O que eles estão usando, né? Tanto é que eu descobri lá o tecido emborrachado, que foi capa da Make até, né? E as pessoas nem perceberam isso. O grupo que foi comigo não percebeu isso. Porque eles comentaram depois, o que você viu a gente não viu, não sei o quê. Mas é que é outro olhar, né? E assim, eu sempre gostei um pouco de técnicas mais contemporâneas também. Era um gosto pessoal meu, né? Não que eu não gostasse do country, sabe? Eu ia a fundo, eu ia, aqui tem uma coisa linda do country, aqui tem uma coisa bacana sobre tingimento, né? Teve uma fase do tie-dye lá, maravilhoso, que vários stands e tal. Então a gente tinha esse olhar de trazer coisas novas. E uma coisa que eu percebia também, metade do pavilhão era voltado para exposição. Eles faziam um concurso também, né? E uma coisa que eu achei muito legal também de ver, que era uma forma de incentivar o expositor a fazer melhor, a expor melhor, que tinham duas coisas, o marketing e o festival, né? O marketing era a exposição dos industriais, das fábricas de equipamentos, tal, e tinha um stand que era muito parecido com a forma que a gente expõe aqui no Brasil. Eu lembro bem que eu ficava encantada com as exposições. As exposições eram assim, eram pavilhões gigantescos, né? Lá em Houston, por exemplo, o maior festival, maior de patchwork, de quilt do mundo, né? Tinha metade da feira era só exposição. Eles dedicavam, aquele evento era da exposição do material que as pessoas confeccionavam no mundo todo, não era só Estados Unidos, no mundo todo. Só que aí a organização da feira, ela premiava. Isso fazia com que o melhor stand, o stand lançamento, sabe? E as pessoas caprichassem mais nos stands, sabe? Porque tinha uma premiação e tinha grana, em dólar que eles ganham, sabe? Assim como a premiação do concurso de quilts, né? Tinham várias segmentações, né? A Cissa sabe disso, né? Melhor que eu. Eu sou uma xereta, né? Aquela coisa de procurar buscar nos vários segmentos o que tem de melhor, né? Tal. Rita, você faz patchwork? Eu faço, mas eu não sou uma expert, né, em patchwork. Eu gosto, tal. Tenho as minhas preferências, o meu jeitão de fazer, tal. Mas aqui no Brasil a gente tem feras, né? Pessoas talentosíssimas, tanto é que ganharam prêmios lá fora, né? E a gente vibrava, tal, aquela euforia toda brasileira, né? Coisa linda, né? A gente tem pessoas aqui que eu falo, meu Deus, né? Que trabalho maravilhoso, que sacada, né? A Cissa, não é porque está me entrevistando aqui, mas que sacadas para exposições, para temáticas de exposições técnicas e reunir o coletivo. Isso é muito legal, né? Isso aí não tem preço, né, minha gente? Porque você fazer uma curadoria, fazer uma exposição pegando os trabalhos, aí pega um, pega outro, né? Eu cheguei a fazer até com a Rita Mazzotti exposições e tal. Tentei ser primorosa, né, na coisa, mas eu acho que a Cissa ela tem um olhar técnico muito, muito bacana. Gostei muito do que eu fiz, né?
A gente acho que inovou um pouco na Brasil Patchwork Show e foi bacana, achei muito legal, tal, e estávamos numa fase de melhorar mais ainda, né? Mas acho que a gente vai ter tempo para fazer tudo isso, né? Essas feiras fora sempre me trouxeram alegrias, né? E cada país olha de um jeito, né? O trabalho, a temática. A Europa é completamente diferente, né? Eu fui numa feira lá em Paris também, com um mix de linhas, bordados e o artesanato também, mas com um forte olhar para o bordado. Paris é a terra do bordado, eu sinto isso, né? Assim, e muito lindo também o jeito de expor, maravilhoso, com uma simplicidade, mas muito caprichada, sabe? Aquele stand que é de ferro, tal, e eles envolvem todo com tecidinho, com babadinho, tal, muito legal, muito sacada e muito organizado, sabe? Muito atrativo, muito atraente, sabe? Pra gente comprar as coisas. A Europa é um pouco mais conservadora, assim, no sentido de fazer as coisas, apesar que você pinça várias coisas muito modernas no meio, né? Você tem que olhar, garimpar, e eu adoro. Nos Estados Unidos, eu gosto muito de ir para as feiras de Nova York também, porque é o centro do mundo. Ali você é o marco zero do que vai acontecer para o mundo, né? Eu lembro que a gente ia nas feiras de presentes, design e objetos, né? E falava, gente, olha que coisa maravilhosa isso. Como é que pode pensar numa madeirinha tão frágil para fazer isso? Então, já ficava assim aquela coisa, vontade de fazer um outro trabalho independente daquele, mas usando aquele material, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que olhar o mundo com olhos observadores, né? Hoje tem aí a internet que nos propicia isso, né? O Pinterest e várias. Você vai puxando de uma coisa para outra, de uma coisa para outra. Naquela época que eu viajava, até pouco tempo eu viajei também, mas lá no início não tinha nada disso, né? Então eram as revistas que traziam essas novidades, né? Ou aqueles pequenos empresários que iam lá para captar tudo isso e trazer pra gente aqui. Hoje você está livre, né, para pesquisar. Por isso que eu falo que as pessoas não podem deixar de fazer pesquisa. É muito fácil hoje, gente, sabe? Para você sair na frente, para você fazer uma coisa diferenciada, né? Surpreender, porque hoje a gente tem que surpreender com o que tem coisas que massificaram, né? Ficaram todas iguais, né? Então, para você se sobressair, você tem que buscar aquilo que te atrai e focar naquilo que te atrai, né? Tentar fazer melhor aquilo, né? Vai desenvolvendo, não é a primeira peça que a gente faz que dá certo, né? A gente erra muito, né? E aí é isso. Acho que a gente tem que desenvolver a nossa aptidão aí de pesquisa, né? Muita pesquisa. Então, hoje eu moro aqui em Suzano e sou diretora na Secretaria de Cultura. Não sou secretária, sou diretora de Cultura e essa nova gestão me denominou como diretora de Patrimônio Histórico. Eu sempre falo que eu não gosto de ser chamada diretora de Patrimônio Histórico porque eu não sou historiadora, eu sou uma curiosa e amante da história, da memória de qualquer lugar, da cidade, se for do patchwork, da arte têxtil, eu vou fundo, né? E nessa gestão, a gente fez um casarão da memória, né? É o primeiro casarão construído em Suzano e que a gente conseguiu que não fosse derrubado. Isso é um ganho pra gente imenso. Quem gosta disso sabe o que eu tô falando. O Casarão da Memória era um casarão que foi de um empreendedor aqui em Suzano, que veio trabalhar na Via Férrea, né, na estação, Antônio Marques Figueira. Ele construiu esse casarão muito bacana,
nada sofisticado, mas sofisticado no sentido de ser um casarão grande para acomodar a família, o térreo e o primeiro andar. E a gente conseguiu conservar, né? A gente reformou por conta do estado que ele estava. Não tivemos braços, pernas para poder fazer um restauro, né? E acho que também ele está lá conservadinho, reformado, porque não é um casarão art déco, né? É um casarão simples, com linhas retas, né? De 1885. E nós conseguimos reformar o telhado, que tinha uma parte que estava caindo. Conservamos o piso hidráulico maravilhoso também da época, a escada da época. Por quê? Aqui em Suzano nós temos moradores que não sabem a história, não conhecem a história. E lá dentro eles vão poder conhecer, levar seus filhos. A gente vai fazer um trabalho com as escolas também, com visita guiada. Né? Preparamos várias coisas, um filme bem rapidinho sobre a história de Suzano, tal, para a pessoa entender. E lá também nós temos uma loja do artesão, chama Loja do Casarão, né? Onde nós fizemos uma curadoria entre 260 artesãos de Suzano, acho que conseguimos colocar 30 lá, com coisas temáticas da cidade, porque a gente tem assim ícones inspiradores da cidade e que nunca foram trabalhados. Por exemplo, a Festa da Cerejeira, o bairro do Baroel, onde a cidade nasceu, que é uma coisa mais caipirinha, tal, mais bucólico, uma coisa naif, né? Então nós temos assim vários trabalhos, temos os nordestinos, né? Os japoneses, assinados por artesãos de Suzano, e estão lá na lojinha. Infelizmente a gente não está com o casarão aberto ao público ainda por causa da pandemia, mas logo logo vai abrir. A gente vai ter uma peça, um teatro de bonecos lá também para as crianças, contando a história. Temos lá um café que se chama Café Ferrovia, onde a gente desenvolveu alguns pratos, algumas bebidas com os nomes temáticos da cidade também, café glicério, torta baroel, muito de uma forma simpática para atender o público, né? E lá fora tem uma área externa, um pátio grande com ombrelones e mesinhas para a gente atender todo mundo, fazermos nossas oficinas, fazermos nossos eventos, nossas exposições, que a Cissa virá para Suzano com certeza fazer exposição lá no casarão. E é isso, é um trabalho que eu fiz com muito amor, com muito planejamento. Não é uma coisa fácil, que você trabalhar com o poder público não é fácil, tem uma burocracia gigante aí para você pela frente, né, para você atravessar. Mas o prefeito foi um grande incentivador, um grande apoiador desse evento, dessa obra. Quando a gente tem pessoas assim como ele, dá gosto de trabalhar, né? O secretário também, que na época, Geraldo Garipo, uma pessoa querida, que também abraçou a causa. Eu gosto de falar nomes porque fica aqui registrado também o meu carinho por essas pessoas que me ajudaram a fazer, que eu não fiz sozinha. Imagina, fazer sozinha não. O Zé Luiz também, e o Spit, que é o diretor administrativo, mas me ajudou demais a comprar as coisas, a pensar alguma parte que estava com dificuldade de realização. Temos lá o China, o arquiteto, que também desenvolveu junto com a gente. E hoje nós temos aqui o secretário de Cultura, que é o Valmir Pinto, que é um ator, é um empolgadíssimo trabalhador da cultura, né? E a gente é amigo de infância, também estudamos juntos. Não sei se é bom, se é ruim, né? Porque a gente pega a liberdade e tal, mas ele tá bem empolgado com tudo isso, trabalhando bastante também hoje aqui. E eu falo que tinha quando eu comecei a fazer esse casarão, eram dois sonhos que eu queria realizar: o casarão e a casa da Mega, que foi a casa de pallet que a gente fez lá, que eu me realizei muito. Eu acho que eu colho elogios até hoje, né? Quero falar sobre Rita Paiva, uma pessoa incrível, uma grande defensora do nosso artesanato, acima de tudo,
uma excelente profissional, capacitada, articulada. Gente, falta adjetivos para falar de Rita Paiva. Rita, obrigada por tudo que você faz pelo artesanato, obrigada pelas lindas exposições nas nossas feiras, por aquela casa de pallet maravilhosa que foi um projeto que eu amei fazer com você. Obrigada por tudo. Precisamos muito de você ainda, tá? Fique aí com a gente. E eu fiz muita coisa, gente. Trabalhei bastante, né? Fiz um Fusca de patchwork maluco, que foi até Gramado. Foi uma coisa tão bacana que ele foi de caminhão para lá, o Fusca, né? E abrilhantou o Festival de Gramado, que eu adoro. Nossa, foi maravilhoso. Desfilou naquela avenida lá de Gramado maravilhosa, cheia de florzinhas. Ficou bonitinho, exposto na rua coberta, todo mundo tirando foto com ele, né? Foi uma coisa muito bonitinha, muito legal que a gente fez. Foi para feira no Senac, foi para Mega, né? Foi aqui para o Shopping Suzano, para a Cultura também em Suzano. E foi para Gramado num pedido da Carminha e do Zé lá, que são pessoas muito bacanas, que eu tenho muito amor, muito carinho também. Quando eu falo do meu Fusca de patchwork, meu entre aspas, né? Porque eu não posso deixar de mencionar uma pessoa que foi, assim, essencial para concretizar esse sonho, que foi o seu Fernando Malui. Graças ao seu Fernando Malui, a gente fez o Fusca de patchwork. E assim, como outros projetos, né? O seu Fernando é um grande incentivador da arte. Seu Fernando é um grande incentivador dos artesãos, das pessoas que curtem o fazer, que ele enxerga longe, é uma pessoa que olha aquilo com carinho, analisa, porque eu fazia reportagem, né, de várias coisas lá em Houston, e ele sempre me incentivou, sempre foi parceiro, muito raro ele dizer não. Eu acho que nunca recebi um não do seu Fernando, através dos seus filhos também hoje, do Bernardo, do Fernando, que estão levando esse jeito carinhoso do seu Fernando, esse olhar, né, para as coisas inovadoras, né? Os meninos estão conseguindo continuar com isso, e eu sou muito grata, tenho uma gratidão enorme ao seu Fernando e aos filhos, à família toda. Sempre fui, assim, muito fortalecida com o apoio deles, né? E eu gostaria de, claro, deixar esse registro, né, de gratidão a seu Fernando, que sempre me apoiou, né? É uma das pessoas que a gente tem que guardar no fundo do coração e agradecer eternamente toda a parceria que eu tive com ele, né? Entre outros tantos, mas o seu Fernando, eu falo em nome do seu Fernando, a todos aqueles que me ajudaram aí a concretizar meus sonhos. E para o futuro, pretendo continuar fazendo meus livros, né, que eu adoro, que é uma coisa assim que depois que eu terminei a Make foi uma coisa muito que me alimentou demais, né, a criação dos livros. Eu fiz um de bonecas para Milita Vergara, foi meu primeirinho, mas ficou muito bonito, né? Agora ela parece que fez reeditou, que vendeu tudo, reeditou com capa dura e tal. E fiz do Afonso Franco, que é um querido, né? Nossa, o Afonso, para quem conhece, dispensa comentários, mas foi um livro que a gente sentou, o Eduardo, companheiro dele, quis fazer essa surpresa para ele quando ele completou 60 anos, e a gente desenvolveu em cima dos tecidos da criação dele, maravilhosos. Como é que a gente cria? Eu vou conversando, né, com o responsável, o autor do livro, que eu chamo, o autor é o Afonso, né? Eu converso muito para colocar a ideia no papel, para ter a cara do Afonso, ou a cara do meu cliente, né?
apresento a ideia, se aprovada, a gente toca para frente, né? E o Afonso foi legal, porque a gente conciliou a vida dele desde a infância, toda a trajetória profissional dele, permeando o livro todo em capítulos e junto com a atividade artesanal. Isso que é muito legal, porque o Afonso é um artista, ele borda, ele pinta, ele cozinha. E então o livro dele é um resumo disso tudo através de fotos belíssimas, através de um texto gostoso, né? E do humor dele, né, que é maravilhoso. Olá, passando para deixar um beijo muito carinhoso para Rita Paiva, que eu tiro o chapéu. Hoje eu tô de boné, mas dizer que eu sou super tímido, mas eu não poderia deixar de deixar aqui o meu agradecimento, o meu contentamento. A gente ia fazer uma surpresa pro Afonso numa das comemorações do aniversário dele. E daí eu encontrei a Rita e falei, ai Rita, por favor, me ajuda nesse projeto. E aí ela aceitou de pronto, entendeu perfeitamente o desejo, o livro saiu exatamente como eu imaginava, assim, sem muitas delongas, ela já entendeu o projeto, me apresentou o boneco do livro maravilhoso. Eu até brinco com ela que eu fico com todos eles, eu deito em cima, tenho dó de vender. Mas foi um prazer imenso fazer, foi super profissional. Ela tem uma equipe maravilhosa também que acompanhou todos os passo a passo do livro. Nossa, eu só tenho a dizer que comemorar com você, Rita, brindar qualquer bebida como se fosse a champanhe mais cara do mundo. Você é uma pessoa maravilhosa, seu olhar para as coisas transforma qualquer pequena coisa numa grande coisa. Olá, tudo bem, Rita? Eu tô aqui de novo com você, hein? Você sabe que quando eu soube que o Eduardo estava fazendo uma pegadinha, você e ele fazendo uma pegadinha para que pudesse fazer um livro para onde eu contasse minha história, aonde eu pudesse executar os meus projetos enfim, dividir com outras pessoas. E a minha surpresa maior, melhor, foi saber que você estava envolvida. Foi, assim, um segredinho muito bom, um barulhinho muito bom. Aí tiveram que me contar, porque realmente eu que tinha que abrir o meu baú e falar tantas coisas e executar tantas coisas também, né? E que você traduziu com muito, muito carinho e com muita perfeição. Tanto é que o livro está aí, foi um sucesso, é um sucesso e nós estamos aí na jogada. Foi uma pegadinha boa, foi um barulhinho muito bom. O Afonso não mediu esforços, nem ele nem o Dudu, para concretizar essa ideia, porque às vezes a gente pensa assim, quanto custa se fazer um livro? Pode custar o que você quiser. Se você fizer numa fotocopiadora aí, custa baratinho. Fazer a foto na sua casa, tal, vai ficar baratinho. Agora, tem um valor envolvido quando você quer fazer uma obra um pouco mais qualificada, né, com uma cara mais profissional, envolvem vários itens, né? Que é uma equipe toda que eu tenho por trás da feitura, né, edição do livro, né, editor de texto, tem revisão, tem editor de arte, fotógrafa, produção, transporte, maquiador, culinária. Bom, é uma coisa muito grande, né, muito complexa para fazer esse livro. Isso tem um custo, né? Não sai caro, mas é o justo. É aquele limite ali, olha, você... E a gráfica também é um outro custo, né? Tem o custo editorial e o custo da impressão. Então a gente tem que fazer um planejamento, tal, mas tudo é possível, né? A, B, C. Depende do jeito que você quer o seu livro, você vai fazer. Graças a Deus, todas as sugestões que eu dei para o Afonso e para o Dudu, eles toparam, né? E sem medo de errar, aquela coisa assim,
será que vai vender? Será que não vai vender? A gente pensa positivo, a gente faz tudo para agradar o leitor, para ser atraente, né? Mas pensando que isso não é um produto perecível, isso é para a vida toda. Então você vai poder vender a vida toda até acabar e fazer uma segunda edição, como a Milita fez, né? Vendeu tudo e fez a segunda edição. O último livro que eu fiz, maior ainda em número de páginas do que o Afonso, foi da Cristina Bottalo, de pintura. Uma pintura Bauern, que é típica, começou na Alemanha, e tem a ver com o contexto de vida dela hoje, que ela tem um sítio na Mantiqueira, e a gente criou o estilo Mantiqueira de pintar com flores de campo, que o Bauern é campo, é uma coisa muito ligada às flores de campo, que surgiu na Alemanha para enfeitar as casas, que às vezes tinham no pós-guerra aquela tristeza toda, de reconstrução das coisas, tal, e também do próprio inverno, né? Então o Bauern era uma forma de você alegrar sua casa pintando flores na porta, nas janelas, né? E isso saiu pelo mundo, foi conquistando vários países, né? Então no livro da Cris a gente conta um pouco, a gente fez uma pesquisa intensa, Cristina, eu, Vitória. A Cris trabalhou muito nesse livro, foi assim uma autora bacana, assim como o Afonso também trabalhou pra caramba, coitado, porque a gente fica cobrando, né, as informações, tal, porque só eles sabem. E aí a gente viajou com a Cris, viajou, né, por vários países para contar a história de cada técnica, da Hungria, da Alemanha, da França, de Portugal, do Brasil, do Barroco Mineiro, né, da Mantiqueira, inspiração do Vale do Jequitinhonha, inspiração de Monte Sião, né? Então a gente homenageou também estilos brasileiros nesse livro, foi muito bacana. Então nós temos nesse livro da Cris o Vale do Jequitinhonha homenageado com a pintura, ela deu uma pegadinha no estilo do Jequitinhonha, tal, e pintou vários substratos, vários objetos, né, com coisa. E Monte Sião também, que é aquela florzinha característica, né, que não deixa de ser o estilo Bauern que a gente está contando, né. E Monte Sião é demais, né. Então a gente homenageou também a cidade com predominância de azul e branco, né, na pintura de Monte Sião. E a Cris ficou feliz, eu também fiquei muito feliz com o resultado do livro. É um papel maravilhoso, uma capa que ela estudou, né, que a gente sempre sonha em ter a capa dura, ela estudou de uma forma que abrisse o livro e as pessoas usassem o livro sem rasgar, sem nada. Então o livro foi muito bem pensado, também tem a história da Cris em alguns pontos que tocam o coração dela até hoje. Então a gente meio que fez esse conteúdo afetivo em cima dessa visão do Bauern, da pintura, né? E mais ainda, colocamos esse trabalho numa decoração, num estilo colorido, num estilo borro, num estilo Neza César, né? Que foi onde eu fotografei o livro da Cris, tudo pensadinho, para as pessoas olharem também o livro como uma inspiração de decoração, né? Que passa essa afetividade, né? Que a gente está buscando muito hoje, né? Então o livro da Cris, ele traz essa inspiração também para as pessoas que querem decorar sua casa, veem aquele móvel e querem comprar um móvel pronto, às vezes não quer pintar. Então tem essa pegada também da decoração, que acho muito importante falar. Eu conheço a Rita há mais de 30 anos, 31, 32 anos por aí. Nós nos conhecemos na redação da revista Manequim, na editora Abril, onde ela era editora. E eu, como artesã, fui lá com a maior cara de pau, bater na porta para apresentar o meu trabalho. E eu acompanhava, né, as revistas da editora Abril, a maior parte delas já editadas pela Rita.
e eu tinha um sonho muito grande de também participar com o meu trabalho dessas edições. E a Rita, que me recebeu, foi super acolhedora. E a gente acabou criando uma relação não só profissional, mas pessoal também. Nós tivemos nossas filhas na mesma época e a Rita, ela sempre foi aquela pessoa, né, como profissional, de acolher mesmo o outro, né, o criador, o artesão, e ela tem esse olhar porque ela é uma artista também, super talentosa, uma artesã também, mas ela sabia olhar para o trabalho da gente, ela sabe fazer isso, né, e apontar o que ele tem de melhor. Então, ela me dizia, claro, no meu primeiro contato eu estava ainda muito crua, mas ela apontou os pontos positivos e falou aquilo que eu podia melhorar. E deixou as portas abertas para mim. E eu confesso que eu aproveitei e tive inúmeros encontros com a Rita, né? Então, sempre que eu tinha oportunidade, eu voltava para falar com ela, mostrar meu trabalho, e por isso ela acompanhou toda a minha carreira, como artesã profissional e como artista também. E eu acho que é uma coisa maravilhosa a gente ter na nossa vida pessoas que despertam na gente o nosso melhor. Como profissional, como artesã, eu devo muito do meu trabalho à Rita. E eu acho que é isso que ela tem feito, né, se a gente for pensar como um todo, ela tem feito pelo artesanato do nosso país. Ela pega os artesãos e mostra um caminho para a gente se superar. E nada pode ser mais abençoado, né, para um profissional, né, ainda mais como nós, artesãos, que esse aperfeiçoamento, né, que esse olhar apurado que ela tem. Bom, aí nesses anos todos, né, 3 décadas de muitos trabalhos juntas, muita coisa eu fiz com a Rita. Eu participei de todas as publicações que a Rita fez na Editora Abril, a Manequim, Arte em Casa. Eu tenho o maior orgulho da Arte em Casa, gente, uma revista tão maravilhosa. Depois da Face Venda, que foi um projeto super inovador, e a Rita levou para a Face Venda 2 trabalhos super significativos meus. O meu trabalho como miniaturas, que foi muito importante para mim, e o meu trabalho com a serigrafia, que até hoje é o meu trabalho autoral mais importante. E naturalmente, dentre todos os projetos editoriais, eu acho que um que é marcante e inesquecível é a revista Make, né? A revista Make pela Rita Paiva. Eu participei da número 1, né? A número 0, o piloto. E eu participei da Make, né? Que é uma revista que tinha um olhar assim para o editorial mesmo, né? Ver o que é tendência, o que está acontecendo de mais inovador nesse mundo, né? No universo craft. Foram trabalhos muito significativos, mas o mais importante para mim foi esse que saiu na capa da edição de julho de 2015, porque a Rita me fez uma proposta muito inovadora. Ela falou que queria fazer uma matéria com a pintura Bauer Malerai, que é uma pintura floral, decorativa, estilo alemão, bastante tradicional, mas que ela queria um Bauer novo. Quando a Rita me propôs um novo Bauer Malerai, eu fiquei, assim, super encantada com a possibilidade, muito feliz mesmo. Mas foi um desafio e tanto. E eu lembro que na época eu trabalhei, assim... Eu fiquei trabalhando, assim, exclusivamente nessa revista por uns 4 meses, né? Criando um novo jeito de apresentar uma pintura tão tradicional. Imagina o desafio que foi isso, Cissa. E esse desafio todo, eu trouxe para outros aspectos do meu trabalho, né? A partir desse projeto, que acabou saindo na capa, que foi um grande presente, até hoje eu me lembro da ligação por telefone que a Rita me fez para me contar que ia sair na capa. Imagina a felicidade que eu fiquei. E esse projeto, esse novo olhar, me fez ter um novo olhar para tudo, para todo o meu trabalho. Eu reformulei o meu site, eu reformulei o meu canal de vídeos no YouTube, porque é isso, é o que a Rita sempre fala pra gente, a gente tem que estar um passo à frente. E como eu acho que nesse aspecto, Cissa, a gente até tem algumas semelhanças. A gente cria os trabalhos, mas eu não sou uma pessoa também que vendo o meu trabalho, propriamente dito. Eu vendo as ideias, eu ensino as pessoas a fazerem, eu compartilho o meu trabalho. Então, para as pessoas que, como a gente, trabalham assim, né, divulgando, a gente tem que estar sempre um passo à frente, a gente tem que estar sempre
além. E a Rita Paiva faz isso como ninguém nesse país. Ela é a visionária, eu diria. E eu falo assim pra mim, pra todo mundo, a Rita tá aqui, ó, na palma da mão, daqueles poucos grandes amigos que a gente leva pra vida inteira. E a Rita Paiva pra mim é essa pessoa. É uma pessoa que eu admiro muito, eu respeito muito e de quem eu gosto muito. Como pessoa, como profissional, amo a família dela, amo a companhia da Rita. É realmente muito especial para mim ter a Rita Paiva como parceira. E quando a Make deixou de ser publicada, que foi uma grande perda para nós, até hoje, né? Volta Make! Aqui, ó, volta Make, por favor. Até hoje, né, a gente lamenta muito, mas eu tenho certeza que um dia esse projeto há de voltar. Com certeza, tudo que é muito bom, né, permanece. E quando a Rita deixou de publicar a revista, ela me falou que estava editando livros. Quando eu soube, então, que ela estava editando livros e ela me procurou, na hora a gente imaginou esse projeto de lançar um livro juntas, né? O meu livro da pintura Bauer Malerai, editado pela Rita Paiva. E sinceramente, Cissa, eu sempre falo para todo mundo que esse livro, ele existe porque ele foi feito com a Rita. Eu não me imaginaria fazendo um livro assim se não fosse com ela. Nós tivemos inúmeras conversas, reuniões, trocamos muita ideia, né, para chegar nesse universo aqui. Mas essa apresentação maravilhosa, esse cuidado com os detalhes, esse olhar para as fotografias, essa preocupação nas ambientações, as cores, né, que ela imaginou para cada capítulo, para cada tópico. E foi assim mesmo, Cissa. Foram 3 anos, a gente teve a nossa primeira conversa em 2017, a gente começou a desenhar o livro. Isso é tudo a Rita que faz. Eu não tive que me preocupar com nada, porque eu tinha certeza que um projeto feito com ela ficaria maravilhoso. Então hoje eu tenho muito orgulho de dizer que essa é a obra mais importante, né, da minha vida. É um trabalho que engloba toda a minha história, com muitas reuniões com a Rita, trocando muita ideia, e aí a gente chegou no formato. Enfim, aí o livro teria saído no final de 2019, mas aí a gente quis até complementar o projeto. Ficou um livro, como você pode ver, enorme, né? Ele é grande, ele tem muitas páginas, ele tem muito conteúdo. Então, no fim, o livro ficou pronto mesmo só no ano passado, em 2020. Mas, enfim, Cissa, o que eu gostaria de dizer aqui para a Rita é que eu desejo para as pessoas, com toda sinceridade, que elas encontrem uma Rita Paiva para a vida delas, como eu encontrei a Rita para mim. É uma pessoa que desperta na gente o que a gente tem de melhor. Eu quero dizer que a Rita é uma amiga querida do coração, como ela sempre fala, e ela sempre vai estar acompanhando minha vida em todos os aspectos. Ela, inclusive, me incentiva muito nas minhas criações autorais e me anima a experimentar outras coisas, e eu tenho muitas ideias ainda que eu quero trocar com ela e coisas legais que eu tenho certeza que eu vou poder apresentar. E, além disso, a Rita é uma profissional maravilhosa e o trabalho que ela faz, por exemplo, na cidade de Suzano é um trabalho admirável. Quer dizer, ela é uma pessoa que realmente briga pela cultura, briga pelo conhecimento, briga, né? E briga no bom sentido, trabalha por isso tudo, pela formação das pessoas, pela cultura, pelo conhecimento. Então, eu acho que a gente precisa de muitas mais Ritas Paivas para fazer o nosso país melhor. Então, é uma honra conhecê-la, é uma honra tê-la na minha vida, é uma honra ter essa experiência, trocar uma experiência de trabalho tão rica com uma pessoa assim. É sempre um prazer para mim falar disso e um prazer ainda maior poder homenagear de alguma forma a Rita Paiva. A gente tem que reconhecer as pessoas que fazem o bem e que fazem coisas boas pra gente, a gente tem que agradecer, porque é realmente um grande privilégio. Como é que a gente
constrói, né, esse livro é um trabalho insano, né? As pessoas não imaginam que tudo que a gente põe dentro do livro é pensadinho, né? Tem um trabalho de arte incrível, tem um trabalho de pesquisa do texto também incrível que a Vitória faz, o olhar da Cacá para o enquadramento correto para valorizar aquele produto, né? Então, assim, eu acho que vocês que acompanham o meu trabalho já sabem que eu sou bem exigente com foto, com texto, com design. Tem outros livros já na sequência para fazer. Estamos um pouco limitados por conta da pandemia, mas esse é o meu sonho de vida, fazer livros, voltar com a nossa make impressa, nem que seja para um número limitado, vamos chamar de colecionadores, né? Mas nós vamos fazer. O feminismo, eu acho que assim, eu faço parte do Conselho da Mulher aqui em Suzano, sou super, sabe, batalhadora dessa conquista, desse empoderamento da mulher, né? Que eu acho que a gente sofre. Eu falo isso por vivência minha mesmo, profissionalmente, né? Porque a mulher sempre foi colocada em segundo plano, mas a gente se impõe e mostra que a gente é capaz e mostra. Só que isso às vezes cansa, né, minha gente? Então, o feminismo, eu acho que a gente tem que avançar com vários trabalhos, aí se colocando à frente dessas pessoas que nos boicotam, né? E vamos encarar isso de frente. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso, porque a gente está longe de conseguir o que verdadeiramente a gente merece, né? No trabalho, eu às vezes sinto quando as pessoas, você dá uma ideia, fala alguma coisa tal, se tem mais homens na reunião, eles nem te ouvem, sabe? Aí você tem que dar um tapinha na mesa e falar, minha gente, eu tô aqui, sabe? E é isso que você tem que fazer. Falando do feminismo, a gente está falando da mulher, né? Que a mulher ela é muito caprichosa em tudo que faz, visionária, né? Às vezes a gente está sempre se colocando numa posição inferior, mas querendo já alcançar o sucesso, não, a conquista de uma coisa que você quer. Então ela tem essa expertise de hoje, por conta desse não empoderamento nosso, de colocar as coisas de uma forma que ela consiga concretizar aquilo que ela quer. E isso a gente trabalha muito e acho que temos conseguido. Eu acho que poderia ser de uma outra forma, mas é uma forma inteligente também da gente fazer as nossas concretizar as nossas vontades, né? Hoje eu acho que eu já tenho uma autonomia um pouco mais, uma autoridade aí para falar com os nossos amigos homens e eles toparem, né? Confiarem mais em você. Política, eu sempre vivi desde criança, meu pai sempre foi político, sempre foi de oposição, eu lembro do MDB na época, ele foi vice-prefeito, foi vereador várias vezes, né? Eu digo sempre assim que eu já pintei muito muro, né? Então assim, a gente conhece um pouco os bastidores, já convivemos com as falsidades, com as puxadas de tapete. Meu pai sempre foi uma pessoa bondosa, né? E hoje todo mundo fala muito bem dele, pessoas que me surpreendem até com relatos maravilhosos, né? E meu pai era de uma época que não se ganhava para exercer a posição política, a vereança, o vice-prefeito, né? E hoje, como eu vejo, eu tô assim insatisfeitíssima com esse nosso governo federal. Não votei nele. Desculpem aquelas pessoas que votaram, eu entendo que foi uma fase de reflexão na época por conta de tudo que a gente estava passando, mas eu tô assim decepcionadíssima. Já era antes, eu não me conformava dele ser candidato, você imagina hoje, né? Então assim, é difícil para mim falar um pouco disso, porque um governo que retira o Ministério da Cultura,
sabe? Que é uma coisa tão importante, né? E está destruindo o nosso país. Bom, a minha opinião tá feita aqui. Não gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que causa reflexão negativa e conflito com as nossas parceiras, às vezes, né? Que todo mundo tem direito de ter suas posições políticas. E é conflitante, né? Eu já perdi muitos seguidores por isso, né? Mas às vezes a gente tem que ter voz, né? Tem que falar o que a gente pensa, né? Não podemos ficar em cima do muro. Eu entendo as pessoas que não falam, porque tem lá seus clientes e tal, mas eu acho que a maioria das pessoas já sabem qual é a minha posição política. Ver o nosso país passando fome, ver as pessoas, a própria população se solidarizando para arrumar comida para o nosso país, para as pessoas que têm fome. Pelo amor de Deus, gente, isso é muito injusto, sabe? Sendo que hoje nós estamos em guerra, nós temos que... muito triste falar disso, gente. A pandemia nos fez refletir em muitas coisas, mas ainda tenho muita tristeza de ações de algumas pessoas, sabe? Foi uma reflexão moderada para alguns, sabe? Essa coisa da elite, dos ricos ficarem mais ricos, né? Tô falando dos ricos mesmo, não aqueles que se acham ricos, né? Ricos ficarem mais ricos é muito... E não ajudarem em nada, né? Não fazer nada para o nosso povo. Meu Deus. E a pandemia, ver os nossos médicos, enfermeiros sofrendo lá e pessoas dando risada disso. Sabe? Que é uma bobagem, que é uma gripezinha. A educação é o único recurso que nós temos para esse desenvolvimento do país. Temos que acordar para colocar uma educação, incentivar a educação, né? Fazer com que tenha acesso a todos e que a gente qualifique a nossa educação, né? Não desqualifique, não menospreze, né? Porque a nossa saída é a educação. Eu falo muito da educação e também falo da cultura junto, né? Porque um povo sem cultura tá perdido, né? Não tem história, né? Não tem raízes, né? E esse governo tá acabando com a nossa cultura, tá abafando a nossa cultura, né? Eu acho que tinha que ser educação e cultura junto, minha gente. Aí a gente pensa na cultura, na arte, né? O que nos proporcionou de prazer, de alento nessa pandemia, né? O quanto a gente viveu vendo a arte através dos vídeos, a arte através de lives, né? Isso ajudou muito. Quanta gente dentro de casa trancado vendo a cultura em pleno desenvolvimento, né? Então, arte e cultura para mim é vida, sabe? Por isso que toda vez que eu escrevo viva a cultura, que a cultura é vida, totalmente vida. Eu queria deixar aqui uma mensagem para todos vocês que estão assistindo, para a gente não desanimar, apesar de às vezes a gente ter que fingir um positivismo, né? Por conta de tudo que está ao nosso redor, que a gente não pode deixar a peteca cair. Às vezes a gente dá uma baqueada forte, mas a gente não pode desanimar de jeito nenhum, porque a gente já passou por tantas nesse país, eu acho que não tanto como agora, né? Pandemia e presidente errado, mas eu tenho certeza que o brasileiro é forte, o brasileiro é criativo, o brasileiro é unido. A gente vai sair dessa. Fiquem firmes, a gente vai sair dessa.
vendo arte têxtil, vendo pinturas, vendo os livros, vendo magia, né? Nos acalentando com palavras e incentivos de artistas espalhados pelo nosso Brasil, nós vamos conseguir sair desta. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aí assistindo. Abraço apertadinho da Rita Paiva. É tempo de plantar sementes para que cresçam as nossas árvores daqui para frente no futuro.